Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Eu gostaria muito que você acompanhasse a leitura da Palavra de Deus nessa noite. Todos encontraram? Amém. Então acompanhe, por favor, a leitura do texto sagrado. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Esse é Tomé, o homem da incredulidade, né? Já que o Lázaro morreu, eles queriam apedrejar Jesus, então vamos lá para poder morrer com eles. Versículo 34. Jesus chega a Betânia, encontra com Marta e Maria e pergunta: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Amém. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras,
e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Até aqui. Curva sua cabeça. Vamos orar. Eu gostaria muito que nessa noite, de uma forma bem singela, com um coração bem simples, todos nós pudéssemos pedir para o Senhor: Senhor, nós não estamos aqui por acaso, não viemos por força de um compromisso religioso, mas viemos porque cremos que quando nós nos reunimos, o Senhor se faz presente. Então fala conosco, Senhor, que o Senhor possa nos dar aquela palavra segundo o teu coração. O Senhor conhece, Deus, a nossa vida, o Senhor conhece a concretitude dos nossos problemas individuais, embora sejamos aqui uma multidão, o Senhor é capaz de conhecer as necessidades, as ansiedades, as dores, as aflições de cada um de nós que nos encontramos aqui nessa noite. E nenhuma aflição, ela é de somenos, ela é desprezada pelo Senhor. Por isso nós te pedimos, fala conosco. Mas também te pedimos, livra-nos, ó Deus, de toda perturbação, de toda inquietação. Livra-nos, ó Deus, das perturbações do maligno, dos seus emissários perturbadores que roubam a compreensão e entendimento da tua palavra. Fala conosco. Dá-nos a nossa porção dessa noite, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Glória a Deus. Algumas coisas nos chamam a atenção nesse texto que nós acabamos de ler. E nós sabemos que a nossa leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, ela é muito existencial. Ou seja, o nosso momento, o nosso estado de espírito, o momento em que nós estamos passando, ele também influencia na nossa leitura, na nossa compreensão, no nosso entendimento e também na forma como Deus fala conosco. Algumas coisas chamam a nossa atenção. Primeiro, é a amizade que o Senhor Jesus tem com essa família, com esses irmãos. O texto é muito claro em dizer que Jesus considerava de uma forma profunda Marta, Maria e Lázaro, e que Jesus amava Lázaro, e que Jesus desfrutava da amizade e do acolhimento dessa família, desses irmãos. A outra coisa que nos chama a atenção todas as vezes que eu leio esse texto é que as adversidades acontecem também com aqueles que são amados por Jesus. O texto é muito claro, não deixa dúvida nenhuma quanto ao amor que o Senhor Jesus tinha por Lázaro, por Maria e por Marta. Mas, não obstante essa amizade e esse grande amor, o amigo de Jesus, muito amado por Jesus, ele fica enfermo e de uma enfermidade mortal. A outra coisa que fica muito patente na leitura desse texto é que o tempo de Deus, o tempo de Jesus, não é o nosso tempo. Amém? Eu vou pedir para vocês esquecerem do ar. Ele vai funcionar na hora que tiver que funcionar, mas nós vamos nos concentrar aqui na palavra de Deus. Eu não quero ver nenhum movimento, nenhuma movimentação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fez parte da minha oração e da minha súplica pedir a Deus
que nos livrasse de toda e qualquer perturbação. Nós sabemos da batalha espiritual que se trava nesses momentos. E a batalha pela mente, a batalha pela compreensão. E nós não podemos sair daqui com a nossa mente e com o nosso coração infrutífero. É a palavra de Deus que nos alimenta espiritualmente. Você hoje fez aquele almoço dominical, talvez com a sua família, aquele almoço, né, maravilhoso, servido aí pelos jovens, te alimentou fisicamente. Mas o que nos alimenta espiritualmente é a palavra de Deus. Então, preste atenção naquilo que Deus tem para nós nessa noite. O texto começa assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ou seja, a narrativa, ela se encarrega de fazer uma identificação muito clara dos personagens nessa relação com o Senhor Jesus. A casa de Lázaro em Betânia era uma casa para Jesus. O Novo Testamento deixa muito claro que Jesus mesmo diz que as raposas tinham os seus covis, os pássaros tinham os seus ninhos, mas que Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. A pessoa mais importante que já pisou sobre esse planeta, o Criador dos céus e da terra, o Senhor da glória, por meio de quem todas as coisas foram realizadas, Jesus disse que ele não tinha uma casa, ele não tinha uma moradia certa, ele não tinha onde reclinar a sua própria cabeça. Mas a casa de Lázaro era uma casa para Jesus. Aquela família, Marta, Maria, Lázaro, era uma família para Jesus. Eles conseguiram, como um dom de Deus, de uma forma muito especial, transformar a sua casa numa casa para Jesus. E nessa relação de acolhimento de Jesus, eles criaram vínculos de amizade. E quando as irmãs mandam esse recado para Jesus, o teor do recado é um só: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. A confiança que elas tinham na amizade e no amor de Jesus era tão grande que não foi preciso dizer: olha, Senhor, é uma enfermidade mortal. Senhor, dá-te pressa, porque é gravíssima a situação de Lázaro. Elas tinham certeza e convicção que pela amizade, que pelo amor do Senhor Jesus, era certo que o Senhor Jesus viria. Estava lendo numa literatura do pós-Segunda Guerra Mundial, diz que dois amigos, muito amigos, chegados, foram para a guerra, e chegando lá, no fronte da batalha, eles se apartaram, e um deles foi terrivelmente ferido. E ferido ficou ali no campo de batalha. Os outros se retiraram e ele ficou ferido, prostrado, machucado. E quando o amigo retornou e procurou por ele, não o encontrando, saiu entre as minas, entre os tiros, à noite, na escuridão, até chegar onde estava o seu amigo, prostrado, machucado. E quando ele chegou junto ao seu amigo, a primeira expressão que ele ouviu do amigo foi: eu sabia que você viria. Eu sabia que você viria. Os outros não vieram.
os outros me deixaram, mas eu sabia, eu tinha convicção plena e absoluta de que você viria. Isso é verdadeira amizade, isso é amor, isso é companheirismo, isso é cumplicidade, e era isso que aquelas irmãs, que aquela família sabia que Jesus sentia por eles, sabia que Jesus sentia por elas. A única coisa que mandaram dizer foi: o teu amigo está enfermo. Jesus, Lázaro está doente. Não precisava mais nada. Porque sabiam que era suficiente para que quando Jesus tomasse conhecimento daquela situação, elas sabiam a semelhança daquele amigo ferido no campo da batalha. Senhor, nós sabíamos e tínhamos certeza de que o Senhor viria. Amém? Jesus se importa com as nossas dores. Jesus se importa com as nossas aflições. Jesus se importa com as nossas ansiedades. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto. Jesus tem amigos chegados, Jesus se hospeda com os seus amigos, Jesus faz daquela família a sua família, aquela família no momento de dor, dão ciência a Jesus do momento que eles estão passando, na certeza plena e absoluta de que Jesus não faltaria, a semelhança daquele amigo. Eu sabia que você viria. Assim é Jesus. É esse amigo que não nos abandona nos momentos oportunos. Mas a outra coisa que o texto chama a nossa atenção é que o tempo de Jesus não é necessariamente o nosso tempo. Nós chegamos pedagogicamente a dividir o nosso tempo e o tempo de Deus. Nós falamos que o tempo de Deus é o tempo kairos e o nosso tempo é esse tempo cronometrado, esse tempo das horas contadas é o cronos. Então a gente tem dois tempos na Bíblia, que é o tempo humano, que é o tempo da ansiedade, é o tempo das metas, é o tempo que nós estabelecemos, mas existe o tempo de Deus, que é o tempo kairos. E na maioria das vezes, infelizmente, nós não conseguimos acertar o nosso tempo com o tempo de Deus. E nos desesperamos. E nos esquecemos que Deus é o Senhor do tempo. E que Deus não é perturbado como nós somos. Que Deus não se angustia da forma como nós nos angustiamos. E que Deus também não faz as coisas de modo atropelado, da forma como nós queremos e no tempo que nós queremos. Quando Jesus recebe o recado que Lázaro está doente, que Lázaro está enfermo, Jesus não sai correndo desesperadamente para ver o que é que estava acontecendo. É porque Jesus não se importa? Não. É porque o tempo de Jesus é o tempo de Deus. As ações de Jesus, elas são concatenadas e são realizadas numa perfeita sincronia com o tempo de Deus. Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus toma ciência do fato, Jesus sabe que aquela enfermidade, ela é uma enfermidade grave, mas ao receber esta notícia, versículo 4, Jesus diz: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus.
lembram do que nós estudamos aqui no Evangelho de João? Está presente na agenda de Jesus a glória de Deus? Todas as coisas que Jesus faz, no tempo que Jesus faz, é sempre buscando a glória de Deus? Lembra que eu lhe disse aqui no domingo passado que nós existimos, fomos criados não para nós mesmos, mas fomos criados para a glória de Deus? É uma mentira teológica, é um engano, é uma ilusão toda e qualquer proposta que nos coloca no centro da existência. Nós não somos o centro da nossa existência. Deus, a sua vontade, o seu propósito é que é o centro da nossa existência. Nós fomos criados por Deus e para a glória de Deus. Nós deveríamos entender de todo o nosso coração, não apenas intelectualmente, mas com todo o nosso ser. Fui criado por Deus, fui criado para Deus, viverei para glorificar a Deus e morrerei também para glorificar a Deus. É isso que move Jesus. É nesse tempo que Jesus se move. É nessa dimensão que Jesus caminha. Às vezes nós estamos aqui angustiados, desesperados, ansiosos, mas Deus tem nas suas mãos o controle do tempo, o controle de todas as coisas, e tudo faz para a sua glória e para o seu louvor. Recebendo a notícia, Jesus diz: essa enfermidade é para a glória de Deus. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. O texto deixa muito claro que não é por falta de amor, que não é por falta de cuidado, que não é por não se importar, porque Jesus amava, Jesus queria bem. Mas Jesus, recebendo essa notícia, ainda espera mais 2 dias para poder seguir em direção a Betânia. O tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. Nós precisamos nos mover e andar de acordo com o tempo de Deus. Quando nós não conseguimos fazer as coisas de acordo com o tempo de Deus, nós somos consumidos por ansiedade. Quando nós não nos entregamos à certeza e à convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, de que todas as coisas caminham de acordo com a sua vontade, de que Ele nos ama, de que no momento certo, na hora certa, vai fazer as coisas conforme lhe apraz, nós vivemos como pessoas que não conhecem a Deus. E o pior de tudo é quando nós queremos transformar Deus num ídolo. É quando nós queremos meter fogo em Deus para que Ele reaja ao nosso prazer, para que Ele reaja de acordo com a nossa vontade. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus do cristianismo. O Deus do cristianismo, Ele é o Senhor do tempo e faz todas as coisas no tempo e na hora que lhe apraz. Amém? Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Jesus toma ciência, mas ainda espera. Jesus não andava pelo tempo dos outros, mas pelo tempo do Pai. Jesus, apesar da dor, apesar da dureza da situação, Jesus enxerga naquela situação a possibilidade de glorificar a Deus. Deus vai ser glorificado através dessa enfermidade de Lázaro. Já pensou se nós conseguíssemos viver nessa perspectiva?
Já pensou se nós conseguíssemos ler todas as coisas que acontecem conosco nessa perspectiva? Deus é o Senhor da minha vida, Jesus me ama, Jesus se importa comigo, Jesus se interessa pela minha vida e na hora certa, no momento certo, Jesus vai fazer as coisas acontecer de acordo com a sua vontade para a glória de Deus. A nossa perspectiva deveria ser: Deus, a minha vida é para a tua glória. Na saúde, não vou viver para mim mesmo, vou viver para a tua glória. Na enfermidade, não vou me alimentar da minha dor e corroer pelo meu sofrimento, mas vou transformar essa enfermidade num momento de glória, de louvor e de adoração ao Senhor. Quando nós acertamos o nosso relógio com o relógio de Deus, quando nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus, quando nós conseguimos criar essa sincronia da nossa vontade, dos nossos anseios, dos nossos desejos, dos nossos temores com o tempo de Deus, com a hora de Deus, com a vontade de Deus, com a glória de Deus, a paz reina na nossa vida e no nosso coração. Mas me parece que tem uma linha que precisa ser cruzada. É a linha do tempo presente, é a linha do tempo humano, é a linha da perspectiva humana, é a linha das pressões humanas, cruzar essa linha invisível para entrar num tempo e numa dimensão de Deus, onde Deus é o Senhor e reina absolutamente. Glória a Deus. E Jesus disse: olha, e o Filho de Deus também vai ser glorificado por essa enfermidade. Quando as irmãs mandam dizer para Jesus: Jesus, está enfermo aquilo a quem tu amas, elas estão preocupadas com a glória de Deus ou com a enfermidade do irmão? Com a enfermidade do irmão. Mas quando Jesus recebe a notícia, amando Lázaro tanto quanto elas amavam, ou ainda mais, Jesus se preocupa com a enfermidade ou com a glória de Deus? Com a glória de Deus. É diferente, não é? A perspectiva é completamente diferente. De que modo que eu posso glorificar Deus nessa situação? Essa enfermidade, ela não é para a morte, ela não é para a destruição, mas ela é para glorificar a Deus. Essa enfermidade é para glorificar o Filho de Deus. Essa é a perspectiva de Jesus. Essa deveria ser a nossa perspectiva. É diferente a forma como nós lemos a história. É diferente a maneira como nós lemos os eventos da nossa vida. É diferente da forma como Jesus lê os eventos da sua vida. Nós costumamos ler os eventos da nossa vida que pontuam a nossa existência numa perspectiva nossa, nos colocando no centro. Mas Jesus faz a leitura dos eventos da vida que chegam até ele numa perspectiva onde Deus está no centro. Jesus, Lázaro está enfermo. Como é que Deus pode ser glorificado por essa enfermidade? Jesus está enfermo aquele a quem tu amas, é verdade, amo profundamente Lázaro. Mas como é que o Pai vai ser glorificado nessa situação? Como é que a glória de Deus vai se manifestar nessa situação? Essa é a perspectiva de Jesus da história. Essa é a maneira como Jesus lê os eventos da vida, dos eventos mais cruciais, grandiosos, até os menores.
É assim que Jesus está nos chamando para também lermos os eventos da nossa vida. De que forma que Deus vai ser glorificado através dessa minha existência terrena. A minha existência terrena, ela é de uma complexidade enorme. A vida de qualquer ser humano é um compêndio de vários livros de literatura. Cada vida humana é de uma complexidade, não existe vida simples, não existe vida simplista. É impossível reduzir uma vida humana a poucos chavões, a poucas sentenças. É de uma complexidade muito grande entender essa vida, ler essa vida em todos os seus anseios, em todas as suas dimensões, em todas as suas mutações no tempo, no espaço, na cultura. É uma coisa extremamente complicada para qualquer um. Mas Jesus está nos dando uma chave hermenêutica para interpretar os eventos da nossa vida. Jesus está nos oferecendo uma forma de interpretar a nossa existência. Em toda a complexidade afetiva que envolve a nossa vida, está bem, eu também amo Lázaro. Lázaro é uma pessoa importante para mim, mas isso glorificará a Deus de que forma e de que maneira? Essa era a perspectiva de Jesus. Jesus tinha plena convicção do seu amor por Lázaro. Aquelas irmãs também tinham plena convicção de que eram amadas por Jesus. E sabiam também de todo o coração que Jesus amava Lázaro. Mas coisas imponderáveis, coisas inesperadas acontecem na vida de qualquer um, inclusive na vida daqueles que amam e que são amados por Jesus. A diferença é como é que eu vou ler esse evento, esse imponderável, esse inesperado que aconteceu na minha vida. Se eu sou o centro da minha vida e da minha existência, eu vou ler o evento de uma forma. Mas se Deus é o centro da minha vida e da minha existência, como era o centro da vida e da existência de Jesus, a leitura será: como é que Deus será glorificado através disso? Em todos os eventos, em todas as situações, em todas as decisões. Jesus é o Senhor do tempo, Jesus faz todas as coisas para a glória de Deus. Deveríamos aprender a ler a vida em todos os seus eventos e complexidade da forma como Jesus lê. Deveríamos também nos esforçar para sincronizar as nossas perspectivas e o nosso tempo com o tempo de Deus. O tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus é o melhor. É onde a glória de Deus vai se manifestar. E assim foi. Jesus retorna a Betânia e quando ele chega, Lázaro já estava morto. Mas Jesus não é pego de surpresa. Jesus sabia que Lázaro já havia morrido. E nós lemos aqui. E Jesus está dizendo aos discípulos: olha, nós vamos voltar para a Judéia. E os discípulos dizem: mas Senhor, o Senhor está louco? Nós saímos de lá porque eles queriam te apedrejar. Mas é como eu lhes disse no início, eu sabia que você viria, mesmo correndo o risco de ser apedrejado, mesmo sabendo que poderia ser apedrejado, Jesus não se furtaria de manifestar a sua presença ali naquele lar, no seio daquela família, agora não com enfermo, mas agora enlutada e dolorida pela morte e pela partida de um ente querido.
O senhor vai voltar para lá? Mas eles queriam te matar, eles queriam te apedrejar. É o amigo que sai atrás do outro que está tombado no campo de batalha. Eu sabia que você viria. Marta, Maria sabiam que Jesus viria. Só não veio no tempo que elas queriam. Mas não ter chegado no tempo em que elas queriam permitiu-lhes entender uma das coisas mais preciosas, uma das maiores revelações da Bíblia. Se Jesus chegasse a tempo e pegasse Lázaro vivo, elas não teriam aprendido lições espirituais extraordinárias que marcariam toda a vida e toda a existência delas. A primeira foi: a morte não tem a palavra final. Quando Jesus chega, elas dizem: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Como que dizendo, agora não adianta mais nada, porque ele morreu, Senhor. É como algumas pessoas dizem, erroneamente, enganosamente: enquanto há vida, há esperança. Depois que morreu, tudo acabou. Não é verdade. Essa é a grande lição. Elas dizem para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Como que dizendo, ele morreu, acabou, Senhor. E Jesus diz: a morte não tem a palavra final. Quem tem a palavra final sou eu. Eu não te disse, crê e verás a glória de Deus? Ó ser humano, como diz Jesus, até quando suportarei a vossa incredulidade? Alguns chegam a dizer que existe esperança para tudo, menos para a morte. Mas a maior lição espiritual do texto para nós aqui nessa noite, a porção de Deus para nós aqui nessa noite, é que as enfermidades não têm maior poder e autoridade do que Jesus. Amém? Nem a morte tem a palavra final. Quem tem a palavra final em todas as coisas é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse para aquelas irmãs: crê, e tu verás a glória de Deus, confia, não te disse eu? Eu sei, Senhor, mas o nosso irmão morreu. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos. Às vezes a coisa não chega da forma como nós queremos, não chega na hora como nós esperamos, mas quando chega, lições espirituais transformadoras, marcantes, que transformarão a nossa vida e a nossa existência, acontecerão para toda a nossa trajetória. Lázaro já estava morto. E quando Jesus disse: olha, tirem a pedra, qual foi a palavra das irmãs? O que elas disseram? Preste atenção à sequência do que está acontecendo. Jesus chega e elas dizem: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Como que dizendo? Já morreu, Senhor, não tem mais jeito. Que pena que o Senhor chegou atrasado. O Senhor não chega atrasado, irmãos. O Senhor não perde o trem. O Senhor é mais preciso do que os mineiros, né?
pessoal diz que mineiro não perde o trem, Jesus não perde de jeito nenhum. Jesus não perde a hora, Jesus não perde o controle da situação. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Aí Jesus disse, olha, creia que vocês verão a glória de Deus. Tira a pedra. Não, Senhor, já morreu, já tem 4 dias que morreu, já está podre, já está fedendo, já está em decomposição, Senhor. Essa é a perspectiva humana, né, da incredulidade. A gente sempre coloca limites para a ação de Deus. A nossa incredulidade, a nossa incapacidade de ver as coisas da forma como Deus vê, são extremamente limitadoras. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Creia que tu verás a glória de Deus. Arranca a pedra, foi-se embora a fé. Mas já está fedendo, Senhor. Não te disse, creia, tira a pedra. Lázaro, vem para fora. E todos são surpreendidos, quando aquele que estava morto levanta do sepulcro, sai andando, meio como que uma múmia, um robô, porque estava todo envolto em panos. Jesus ordena e Lázaro sai da sepultura. O que estivera morto reviveu, numa prova cabal do poder e da autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da morte. Sabia que Jesus é o Senhor da morte também? Sabia que Jesus venceu a morte e tem o domínio sobre a morte? Jesus é o Senhor do tempo, Jesus tem poder e autoridade sobre as enfermidades, Jesus tem poder e autoridade sobre a morte, Jesus vai nos ressuscitar mesmo quando não tiver mais corpo físico. Nós seremos ressuscitados. Eu não sei o que falta para a gente viver uma vida espiritual vitoriosa. Eu não sei por que nós vivemos aquém daquilo que o Senhor tem para nós vivermos. Eu espero que nós saiamos daqui nessa noite, com o nosso coração firmados no Senhor. Primeiro, no fato de que o Senhor nos ama. Que Jesus não é um Deus completamente transcendente, sem emoções, incapaz de amar, incapaz de se importar conosco. A Bíblia está repleta de fatos e eventos que mostram que Jesus nos ama, que Jesus se importa conosco, a ponto de chorar por Lázaro quando lhe disseram, olha, o teu amigo morreu. E Jesus se convulsiona e chora. Nós somos muito incrédulos, não é verdade? Nós somos de uma incredulidade que às vezes me assusta. Eu digo nós, não me excluo. Como nós somos incrédulos. Como nós damos os nossos pulos até as últimas possibilidades. Como nós nos debatemos e corremos de um lado para o outro, desafiando Deus, a vontade de Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus, para as coisas acontecerem da forma como nós queremos e da forma como nós esperamos. E depois de nos debatermos, esperarmos, nos ansiarmos e vemos que não aconteceu nada, aí somos tomados de uma depressão e de uma incredulidade que nos leva lá para o fundo do poço. Ah, Senhor, não tem mais jeito, já era, né, Senhor? Ah, Senhor, já está perdido, já fede, já tentei de tudo, já podia acontecer tudo, não aconteceu nada, agora não tem mais jeito. Que Deus é esse?
que a gente canta aqui, né? Quão grande é o meu Deus. O nosso Deus, o nosso Senhor. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de todos os eventos que acontecem na nossa vida, seja bons, sejam ruins, seja enfermidade, seja morte, Jesus tem o controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça nesse instante.